Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você curtir um debate bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. O quadro de hoje é a última rodada, nosso espaço para olhar para o que fica no jogo depois que a partida termina, as ideias, as emoções, as discussões que não cabem na mesa. Porque no fim, quando o último movimento é feito, as peças voltam para a caixa, mas sempre sobra alguma coisa em quem jogou. Meu nome é Davi, eu estou aqui hoje com o Douglas. E aí, Douglas? E aí, Davi? E aí, pessoal? Tudo certo? E com o Bruno. Fala, Bruno. E aí, pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde. Antes de puxar aqui os jogos que a gente vai avaliar, vamos falar do nosso parceiro. O evento do Quintal dos Jogos está chegando à sua 11ª edição. Será em São Bernardo, no dia 15 de novembro. Para mais informações de como participar, acesse a nossa bio no Instagram. Você tem lá o acesso para a página do Quintal para descobrir como adquirir o seu ingresso. Nos vemos por lá. E este, então, é um quadro novo. Nosso primeiro episódio da última rodada. A ideia será hoje abrir com um incentivo a jogos nacionais. Então, explicando um pouquinho o que é a última rodada. A gente vai fazer aí o review, né, a análise de jogos. A gente quer começar exatamente por incentivar o mercado nacional. Então a gente vai falar do Atos Vulcão Masterpieces, que é um jogo de colocação de peças com reconhecimento de padrões, criado pelo Renato Keiterizzi, desculpa se eu falei errado, e o Fabiano Costa, com referência à arte do mestre azulejista brasileiro do mesmo nome, né, o Atos Vulcão. Nesse momento que a gente tá gravando, o jogo tá em pré-campanha na MeepleStarter, mas quando o episódio sair ele já estará com campanha aberta, começa dia 22 de outubro. E o outro jogo que a gente vai falar será o Mentiocracia, do Anderson Zonato. Tem foco no cumprimento de contratos, com bastante take that, uma temática ali do mundo corporativo com bastante humor, e ele já foi financiado, o financiamento dele foi finalizado em julho, com 135 apoios e 361% da meta financeira atingida. Então, realmente a gente está querendo trazer aí para esse primeiro episódio esse incentivo à indústria nacional. Queremos ver o mercado nacional cada vez melhor em quantidade e qualidade. Então a gente vai para nossas duas análises aqui, começando pelo Atos Vulcão, mas é importante antes informar que os jogos foram cedidos por empréstimo pela editora e pelo autor, tá? Então isso daqui é meio que um review patrocinado, de certa forma. A gente não ganhou dinheiro, né? Monetariamente a gente não ganhou o jogo, ganhou algum pagamento para fazer o review, mas foi cedido o jogo por empréstimo. Então existe aí algum tipo de interferência, né? De alguma forma, a gente vai buscar fazer uma análise o mais direta, mas é sempre bom passar aí que a gente recebeu esse jogo por empréstimo, depois, né, já foram devolvidos ambos, para que a gente pudesse fazer o nosso episódio. A gente vai começar aí com uma descrição, então, do Atos Vulcão, baseada, inclusive, nas páginas ali de descrição do jogo. E aí, Douglas? Bom, pessoal, como o Davi já antecipou pra gente, né, Atos Vulcão é um mestre azulejista, e no jogo você será desafiado a usar sua inteligência e criatividade para dominar as mecânicas de cube placemate, controle de área e construção coletiva dos padrões do mestre azulejista Atos Vulcão. Complete contratos, tome decisões estratégicas na compra aberta e use seu poder de take that para virar o jogo a seu favor. Cada jogada é uma oportunidade de criar, planejar e competir de forma engenhosa enquanto constrói padrões de tirar o fôlego. Atos Vulcão Masterpieces tem profundo enriquecer e conhecer das obras-primas deste célebre artista brasileiro. Este é o primeiro jogo de uma série, Masterpieces, que contará com outros grandes nomes brasileiros. Ideal para quem ama a arte e táticas inteligentes, Atos Vulcão Masterpieces é uma fusão perfeita entre estilo, cultura e aprendizado. Você está pronto para dominar essa obra de arte em movimento? Na Ludopédia consta que a dependência de idioma é moderado, é um jogo família, de mecânica que a gente vai ter colecionar conjuntos, colocação de peças, construção a partir de modelo, contratos, reconhecimento de padrões. Está na categoria de estratégia abstrata e quebra-cabeça e tem como tema adulto, arte, cultura brasileira, educacional e história. Eu já começo achando que tá errado isso aí, não tem dependência de idioma, não. Vocês acham que tem dependência de idioma? Eu não... Assim, tem a cartinha ali dos poderes, mas fora isso, não vejo nenhuma dependência de idioma ou tô esquecendo a partida. Tô errado, gente? Confesso também, quando eu li até um moderado meio... não lembro na verdade, mas... pode ser que a gente tá esquecendo de algum detalhe do jogo mesmo. Bom, pra gente abrir aqui a discussão sobre o Atos, a ideia é falar um pouquinho primeiro da influência, né, o estilo ali, de onde ele vem inspirado e, assim, difícil falar que não é dos jogos abstratos, lógico que ele é um abstrato, mas jogos abstratos de colocação de peça no estilo principalmente do Azul. Eu concordo no sentido da parte de colocação de peças, só que a partir do momento que a gente pegou as peças ali, ele já começa a variar, né? Porque no Azul original a gente coloca as peças pro nosso tabuleiro e depois a gente ajeita elas no nosso tabuleiro pra gente começar a ganhar os pontos. No Atos Vulcão já não é bem assim, né?
Não, já começa realmente uma grande mudança que, como o Douglas falou, né, um cube placement, não um tile placement, então você tem dados, né, cubos ali com faces diferentes para você colocar, então já tem uma certa diferença nesse sentido, né? Quando você pegar a peça, ela tem 6 opções de colocação, que você pode usar poderes ali para modificar, né, as faces do dado. Então tem esse ponto. Não sei se é esse ponto que você já ia trazer, Bruno, mas acho que já começa a diferença daí. É, isso mesmo, né? Essa parte do tabuleiro compartilhado, né? A gente começa construindo juntos, só que mais atrapalhando do que construindo juntos, né? Tentando fazer aquela dominação de território. Quando a gente consegue montar o azulejo da forma que ele está representada na carta, na arte original, né? A gente vai dominando espaços da arte original nessa carta, que fica separada. E todos nós disputando para colocar a peça que fecha um conjunto e domina um pedaço ali dessa área. Toda vez que a gente domina essas áreas, garante para os jogadores pontos de fim de jogo. Apesar daquele cheiro que dá quando a gente joga azul, ele tá bem distinto desse precedente. Voltando um pouquinho à ideia do idioma, eu fui dar uma breve olhada aqui nas imagens do jogo. Tem aquelas cartinhas de guia, né, que tem um texto da ação, mas não sei se isso seria o suficiente para dizer que ele tem uma independência de idioma por isso, né? Mas de qualquer forma, cara, acho que assim, o principal comparativo dele, talvez para mim, vai acabar sendo com o azul, pela questão de ser abstrato e colocação de peças, né? Se o azul você tá montando azulejos, e aqui a gente tá montando também padrões de azulejo, a gente acaba fazendo um pouquinho do paralelo. O interessante nele, e principalmente a diferença aí que eu vi mais forte, é que não tem tanto a aleatoriedade do azul de sacar as peças da bag, né? Porque tudo que a gente vai comprar já está disposto no mercado. E como é um dado, rotacionar o dado é uma ação. Então você pode comprar o dado com uma face e gastar outra ação para rotacioná-lo. Acaba tirando um pouco da aleatoriedade que pode incomodar de repente um outro jogador de azul. Fora isso, acho que é bem claro também a inspiração, né, nessa questão de outros jogos abstratos além do azul também, mas o tema se até sente um pouco presente, né? É bacana você ver arte. Eu confesso que eu não conhecia o artista, a gente até comentou com o Paulo, né? Ele é de Brasília. Quando ele veio aqui, a gente comentou, do Atos Bulcão, o Paulo já conhecia, falou que ele é um artista bem conhecido em Brasília. E eu confesso que eu não conhecia, mas eu achei interessante esses paralelos de jogos abstratos de modo geral, né? Mas achei bem bacana. Acho que um outro paralelo também que é possível de fazer é com o Sagrada, e lógico, Azul e Sagrada, muita gente já faz o paralelo, então é natural, mas também são dados, você tem também poderes para mudar as faces, então acho que existe um pouco desse, até um pouco mais nesse sentido com o Sagrada do que com o Azul, porque você também está ali moldando, né, os dados, pegando os dados de um pool e mudando também às vezes a face com o uso de poderes de formas diferentes, né? A gente não tá nem comparando aqui Azul Sagrada e Atos no sentido de melhor, pior, a gente vai falar sobre as impressões do jogo, não é esse o ponto, né? Só realmente para quem tá ouvindo a gente e não conhece o jogo, entender um pouquinho de quais são de repente as influências, né, que a gente enxerga ali, não que o autor colocou que foram as influências dele, mas que a gente enxerga de outros jogos que já estão aí consolidados no mercado. E o Sagrado acho que tem um pouquinho disso também, né? Que você vai montar ali os seus vitrais e tal, com essa diferença que o Bruno falou, você vai construir isso de uma forma coletiva. Eu não tô lembrando nenhum jogo abstrato, assim, que a construção é coletiva. Não sei se vocês se recordam de algum. Isso realmente assim, não vou dizer que é totalmente inovador, porque talvez tenha outros, mas eu não tô me recordando realmente de algo que a construção dessa forma, né, que é diferente de um Santorini, por exemplo, além da outra estratégia abstrata, que você tá montando, mas você tá montando com o propósito de chegar no topo, é algo completamente distinto. Aqui você tá formando padrões, essa formação de padrões, ela acontece de uma forma coletiva. Não recordo, e também é legal falar que esse padrão ele é pré-estabelecido, né? Todos os jogadores já têm informação de como o padrão vai ser formado no final do jogo, ou no decorrer do jogo, né? Que o padrão pode ser quebrado, mas a ideia do formato do padrão já está disponível na mesa para os jogadores poderem se basear. Isso é interessante também, na verdade. Legal, interessante. Então, de repente, já fica um ponto aí bem diferente, né, de outros jogos, e que a gente vai detalhar um pouco melhor na experiência. Falar um pouquinho agora da questão das peças, da arte, da estrutura do jogo, lembrando que a gente estava com um protótipo, não sei como é que vai ser o final, se vai ter mudança, se vai ter alguma alteração. A qualidade que chegou, já achei bem boa, inclusive, mas eu não sei se o dado vai ter alguma diferenciação, os tabuleiros vão ser com uma gramatura melhor, ou dupla camada para encaixe. Então, o que a gente pegou ali era protótipo. Douglas, você como nosso amante de componentes pomposos, começa aí. Então, para um protótipo, achei que a qualidade está bem bacana também. Não só os dados, o cartonado dos tabuleiros individuais também, ou mesmo
a peça central ali de formação de padrões. Achei bem legal. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade em entender um padrão ou outro, mas eu tenho essa dificuldade de modo geral também, então não é uma questão específica desse jogo, tá? Porque a arte realmente é bem abstrata e assim, para quem não conhece, quiser dar um Google na arte do Atos Vulcão, aí você vai entender um pouquinho do que eu quero dizer. Mas de modo geral, eu achei a qualidade bem boa. Bom, eu também achei a qualidade boa, né? Como eu já iniciei falando, mas a questão da arte, pra mim, o Douglas falou da confusão, eu senti bem complicada, assim. Eu entendo que foi uma escolha, a gente vai falar um pouco do tema depois, né? Que foi uma escolha relacionada ao tema, né? Afinal de contas, está homenageando ali o Atos Bucão, mas os painéis eu achei bem confusos de montar, então, pra mim, eu gosto bastante de abstratos, né? Já falei em algumas oportunidades, não tenho grandes dificuldades com o padrão visual, mas realmente nesse jogo achei um pouco confuso. Não sei se. Não vou dizer que é a escolha do autor, né? Acho que é legal essa homenagem e tudo. Mas alguns painéis muito similares. Então tem aquele painel que é amarelo com laranja ou vermelho. Com outro que também é amarelo com laranja e algo nessa linha. Só que tudo bem, eles têm formas diferentes, mas não sei. Olhando ali os painéis, realmente em vários eu acabei me confundindo. Aí tem uma questão da disposição também, porque a disposição importa. Eu assim, começo, né, a gente vai, como eu falei, uma análise que ela vai permeando ali questões técnicas, depois a gente traz um pouco da nossa opinião, mas lógico que mesmo no técnico não tem como a gente abdicar de trazer o nosso lado, né, o individual, né, que qualquer análise, por mais tentativa de ser distante, ela acaba tendo uma inferência do pensamento de quem tá falando. E o primeiro ponto que eu trago, assim, que pra mim não foi tão positivo, realmente passa ali pela questão da arte, não pela beleza, né? Pelo contrário, realmente o jogo é bonito, tem aquelas pecinhas de pontuação que são um triângulozinho que eu imagino quer dizer alguma coisa relacionada também ou ao Atos ou à cidade de Brasília, não sei. Me falta aí o conhecimento da arte, né, da estética, mas realmente a disposição dos painéis eu achei bem complicado, se não na questão de talvez outros painéis, eu não sei, né, se seriam possíveis, mas talvez pensasse essa questão da colocação com disposição seria a melhor forma. Para mim foi bem difícil entender ali os padrões, então muitas vezes a gente ficava indo, voltando, não, esse padrão tá errado, esse padrão tinha que estar, sei lá, pra cima e tá pra baixo. Achei um pouquinho confuso essa parte. Mas, bom, vamos seguindo aqui, falar inclusive do tema, né, pra gente fechar esse bloco inicial de estrutura. O que o jogo incentiva ali a fazer, a ser, né, se o tema tem uma coerência com a mecânica. A parte do tema foi bem interessante, no sentido que ele consegue pegar outra forma de ver as artes do autor original, né? Misturando os azulejos e reorientando eles de formas diferentes. Bom, acho que primeiro é legal você trazer um artista brasileiro num jogo, né? Conseguir espalhar a arte dele aí pra quem conhece, pra quem não conhece também, como eu disse, não conhecia. De repente acaba sendo até um jogo que fura um pouquinho a bolha, né? Porque pessoa que gosta de arquitetura, que gosta de design, gosta desses temas, pode se interessar pelo jogo, comprar, curtir e de repente buscar outros jogos que têm mecânicas parecidas, né? Como a ideia era homenagear o Atos Vulcão, você tem a arte dele bem expressa. Inclusive você falou das cores, né? O amarelo é bem presente, né? É bem vibrante. Às vezes você tem algumas cartinhas amarelas uma do lado da outra e acaba ficando um pouquinho chamativo demais, né? Pra quem tá olhando. Se a gente tá montando um painel, ele tem uma mecânica interessante de quando você coloca um dado, quando você assenta um azulejo, você precisa deixar o espaço do rejunte. Então, se você coloca um dado do lado do outro, as peças são empurradas para que haja realmente um espaço entre um padrão e outro, né? Isso é interessante. E além disso, para você pontuar, você tem que colocar as peças formando o padrão como tá na carta, né? Então, acho que a mecânica ficou bem alinhada à temática nesse sentido, porque você pode até colocar um dado que não faça sentido naquele painel, só que você não pontua, ou se você não pontua, você pontua pouco por ele. Se você colocar o dado correspondente no formato, na orientação correta, você faz uma pontuação muito maior. Pontua, mas não vai pontuar depois na questão do controle de área, né? Você faz a pontuação pela quantidade de peças, mas você não vai não vai formar o padrão que você coloca ali no controle de área para depois ganhar pontos adicionais. Então, eu acho que, assim, avaliar tema e mecânica em relação ao jogo abstrato nem sempre é algo que faz muito sentido, mas de qualquer forma eu também vi o tema presente, essa questão dos azulejos eu achei bem interessante.
o tema é muito legal, né? Como a gente falou, incentivar realmente um artista nacional. Também não conhecia Atos Bucão, e depois que a gente jogou, fui pesquisar um pouquinho sobre ele, né? Então, assim, achei legal, descobri que ele trabalhou com o Oscar Niemeyer, que ele foi, acho que assistente em algum momento, ou aprendeu, não sei se foi aprendiz ou assistente, algo nessa linha do Portinari. Então, assim, realmente puxou ali um pouco mais de informação. Acho que isso é sempre válido, né? A gente ter um jogo que de alguma forma faz a gente conhecer um pouco mais sobre o nosso próprio país. Então achei isso bem legal. Como eu falei, as questões das imagens, assim, acho que poderia ter usado algumas outras imagens, depois eu fui olhar um pouquinho também. Tem algumas outras imagens, alguns outros estilos com cores diferenciadas. A própria imagem da capa, né, dos passarinhos ali, ela não está sendo usada no jogo. Então acho que talvez algumas imagens confundam um pouco mais com as outras, mas tematicamente eu achei que ele representa bem da forma que ele se propõe ali. Bom, agora a gente vai pro bloco 2 aqui, falando da experiência, né? Então começar, Bruno, o que você acha que ele desperta aí em quem joga? Ele dá aquela despertada, talvez naquele jogador que não olha o tabuleiro do outro. Por exemplo, a gente tá comparando bastante com o azul, mas acho que é a principal base que a gente tem, né? Então a gente vai lá, compra as peças e coloca elas e vai pontuando, beleza. Só que o azul normal, as pessoas provavelmente vão discordar disso, mas a gente não é obrigado a necessariamente olhar o tabuleiro do outro, fazer uma escolha baseada no que o outro está fazendo. Dá pra ser feito. Discordo. Então, já tivemos a primeira pessoa discordando. Então, tipo assim, a gente pode jogar de forma mais amigável ali, sem olhar muito o que o outro tá fazendo. Agora no Atos Bucão, a gente não tem muito essa escolha, porque com todo mundo montando o tabuleiro compartilhado no meio, ou você vai cooperativamente ajudar a outra pessoa a montar um pouquinho do tabuleiro do outro, ou vai fazer cachorrada e dar uma empurradinha no que o outro tá fazendo pra atrapalhar. Então acho que ele desperta um pouquinho mais disso. Naquele jogador que não... Sei lá, não que ele não tenha pensado nisso antes de dar uma olhada no tabuleiro do outro, mas com certeza estamos todos dividindo o tabuleiro. Então isso vai forçar com que a gente pense no que o outro vai fazer. Qual que vai ser a ação do próximo jogador? Se vai ser ajudar ou piorar o que eu tô fazendo? Então, por vários momentos no jogo, eu ficava com a sensação que eu tava levantando pro Bruno cortar. Que o Bruno pontuou muito em cima das peças que eu tinha colocado anteriormente. Eu falava, pô, tá vendo? É falta da malícia do jogo, né? Uma coisa que a gente comentou jogando, e aí eu acho que a gente fez errado, era daquela ação de pegar o dado do tabuleiro do outro jogador. Essa peça, esse dado, vai pra área protegida do tabuleiro. A gente não tava fazendo isso, né? Não. Então, porque a gente ficou naquela coisa, pô, então dá pra eu roubar do Bruno e na sequência o Bruno roubar de mim. Não dá, né? Já trazer um pouquinho. No tabuleiro individual, a gente tem espaços que a gente vai colocar os nossos dados, né? Os nossos azulejos. E tem 2 espaços que estão protegidos. Aquele dado não pode ser roubado. Então a gente faz aquela ação de roubar e o dado, quando é roubado, ele vai pra área protegida do outro jogador. Aí não pode ser roubado de novo, entendeu? Dá um pequeno bloqueio no Take Dead aí. Mas é muito importante essa ação de roubar o dado, até porque o jogador, quando ele pegou o dado da área central do mercado, ele já comprou com o objetivo de finalizar um padrão ou acrescentar, né, a parte do padrão, e você vai lá e rouba dele e faz a ação e pontua na frente dele. O Bruno, como eu disse, né, por várias vezes eu colocava um dado pensando, não, daqui 2 rodadas eu vou colocar o próximo dado aqui e vou pontuar. E o Bruno já meio que viu que eu tava planejando, fazia na minha frente, e tudo que eu podia fazer era chutar a perna dele por baixo da mesa, porque dava um pouquinho de raiva. Aí com o joelho doendo, mas valeu a pena. A principal sensação que o jogo me passou era essa, de tentar entender o que estava acontecendo ali, não só no meu tabuleiro, nas peças que eu tinha no planejamento para as próximas ações, mas tentar entender também o que os outros jogadores estavam pensando. Isso é muito importante nesse jogo. Sinalizar também, né? A gente jogou 2 vezes, tá? Então quem estiver ouvindo a gente, saiba que, lógico que, né, você precisa, às vezes, jogar muitas vezes para dominar um jogo, mas não é viável sempre pelo tempo e pela vida de adulto. Então a gente jogou 2 vezes em dias distintos, acho que foi uma partida e acho que outra foi 2 ou 3 semanas depois, né? Estamos avaliando com base nessa experiência. E ele me despertou, acho que essa sensação de uma falsa cooperação, né? Porque parece que você vai montar alguma coisa em conjunto e a pessoa realmente vai lá e rouba o seu padrão, né? Rouba o padrão do amiguinho. E essa sensação de controle de área, ela é muito presente, assim. Acho que é pra quem, de repente, tá buscando jogos
de padrão que você fica um pouquinho mais no seu mundinho ali, né? Você até falou do azul mais agressivo, Bruno, que eu jogo bastante azul agressivo, mas eu achei o Atos mais agressivo, né? Eu achei que ele realmente traz uma sensação de agressividade maior, porque ele tem tanto no tabuleiro central você montando junto e tentando empurrar, às vezes, o padrão de outro jogador pra fora, pra que ele não pontue, porque, né, explicando novamente, podcast talvez não seja a melhor mídia pra gente explicar um jogo, mas quem tiver muito interesse depois procura um vídeo, mas a gente vai tentando dar algumas pinceladas. Quando você monta um padrão no tabuleiro central, você vai tentar fazer ali ele virar um padrão maior, né? Porque quando ele vira um 2x2 tem uma certa pontuação. Você pontua sempre que você coloca alguma peça, de acordo com os dados adjacentes, mas quando ele vira um padrão 2x2 tem uma pontuação específica ali, né? Você consegue colocar também questão da sua peça numa outra carta que vai ter um controle de área. Quando ele vira um 3x3 também, então você vai buscando ali fazer essas possibilidades. Só que um jogador pode estar montando um padrão, você está montando um padrão do lado dele, quando você coloca, como o Bruno já falou e o Douglas falou, empurra. Então você vai tentando empurrar o padrão pra fora pro seu padrão sobressair, às vezes é um padrão de outro jogador, ou tentar realmente roubar o padrão que outro jogador já tá montando. Então tem isso, tem o roubo de peças também, né, como o Douglas já sinalizou. Então a agressividade dele eu achei maior, assim, a sensação pra mim de controle, ela é muito menor no Atos do que em outros jogos do mesmo gênero, enquanto a sensação de posso atrapalhar, ela está bastante presente. Douglas, qual foi o momento que você sentiu, assim, que o jogo realmente te revelou como ele era, hein? Acho que na primeira, não sei, eu pelo menos fiquei um pouco mais perdido ali, até em termos de estratégia. A gente ia pegando dado, colocando dado, depois na segunda a gente ia meio que, não, vamos tentar juntar mais dado pra colocar de uma forma mais otimizada. Quando que você sentiu um pouco mais da experiência efetivamente? Que principalmente na segunda partida, quando eu consegui entender que planejar o assentamento, né, colocar os azulejos dos dados ali no tabuleiro central, de modo que eu já tenha outros 2 dados para concluir o padrão, é muito mais benéfico do que eu colocar um dado e depois fazer ação de compra para na próxima rodada eu colocar o dado subsequente, né? Inclusive, uma pegada que eu achei bem interessante, que eu consegui entender um pouquinho melhor na segunda partida também, é o ponto de que você rotaciona o dado, né? Uma ação. E você pode, inclusive, comprar um dado com uma face que você não vai utilizar. Para o jogador dar uma pequena blefadinha, né? O jogador vai olhar no seu tabuleiro e falar, aquele dado ali não vai usar para seguir aquele padrão. Você pode gastar a ação depois para rotacionar e na sequência colocar o dado. Você faz 2 ações só, inclusive, né? O jogo até cada turno do jogador é bem rapidinho. Então eu acho que essa malícia de ter vários dados no seu tabuleiro, né? Se não me engano, são 4 ou 5 nos espaços que não estão protegidos e mais 2 nos protegidos. Posso estar errado quanto a isso, mas é mais ou menos isso aí. Então essa malícia de você guardar os dados e levantar para você mesmo cortar e não para o seu adversário, acho que eu peguei isso no momento que eu estava bem atrás na pontuação e o Bruno bem na minha frente. E você, Bruno? Você jogou bem, né? Acho que você ganhou as 2 partidas, se não me engano. Quem sabe, né? Então, eu diria que ele é um jogo de timing, de ver quando que é a hora certa de você ir lá, jogar seus recursos, junto com conseguir olhar a mão dos outros e ver que eles não vão conseguir ir lá e travar você. Então, que nem o Douglas falou, ele colocava algumas peças ali e deixava 1 ou 2 peças pra ir lá e cortar e entregar, né? Era uma questão de reparar quando que faltava essa uma peça. Então, às vezes ele ia lá, faltava uma peça pra colocar. Eu olhava no meu tabuleiro e já tinha pegado alguma coisa, só faltava rotacionar às vezes. E aí que pega um pouquinho mais na maldade do jogo, né? De você olhar pro outro, apesar de você não estar vendo a sua face no dado, você tem que olhar na colinha e ver. Eu tenho um lado, ele tem um dos lados da coisa que eu estou fazendo e tá escondido no tabuleiro dele. Então, ele dá um pouquinho dessa maldade quando a gente tá um pouquinho mais avançado ali, eu diria. E eu acredito que foi nisso que eu consegui pegar um pouquinho mais de ponto. Eu vi que o Davi estava fazendo um pouquinho dos azulejos que... Falei, vou pegar umas 2 peças aqui. Se eu não conseguir colocar no meu turno e fechar alguma coisa, eu guardo elas, talvez o Douglas coloque alguma coisa que vai fechar o dele. Chegou no meu turno de novo, pego mais um pouquinho de peça. Tô cheio de peça. Coloco mais um desenho ali, talvez empurrar o formato que outro jogador tá fazendo para dar uma atrapalhada. Então, você tem muitas formas de você tentar caçar um ponto e fazer os outros deixar de ganhar o ponto. E eu senti o jogo efetivamente na pontuação final, assim, acho que foi ali que os controles de área
eu vi a diferença que eles fizeram na pontuação, foi ali que eu entendi, assim, né, ao longo da primeira partida, fiquei um pouquinho mais perdido, mas peguei o jogo, mas no final da pontuação da primeira partida eu já tinha sacado ali que era um jogo realmente mais maldoso, aí pra segunda a gente já foi, né, com um pouco mais de malícia de empurrar, de tentar não perder tantos padrões, apesar que o Bruno também roubou vários meus, não só seus, mas ainda assim já foi com um pouco mais de malícia. A primeira partida a gente jogou em 4, né, a segunda em 3, não senti grandes diferenças também, acho que ele escalou bem ali nos dois números de jogadores, como o Douglas falou, é um jogo que tem turnos muito rápidos. E pra gente fechar a questão da experiência, Douglas, você acha como é que você acha que é a curva de aprendizagem e progresso? Acho que no momento em que o jogador ele tem noção das formas, das imagens que vão aparecer nos dados e consegue se planejar, ele já vai estar pronto para jogar o jogo. Eu acredito que a curva de aprendizagem é rápida. Entende, como eu disse, você entende o padrão que você pode formar, entende a rotacionalidade dos dados e o resto é só se defender ou atacar o coleguinha, né? Fora isso, não parece ter tantas camadas assim em comparação a outros jogos. E aí, Bruno, quando a gente tava jogando, se não me engano, você falou jogo pra apresentar pra vovó, e eu discordei. Eu falei, eu não apresentaria esse jogo pra uma avó, não, porque eu achei ele muito difícil, né? A questão dos padrões, como eu já falei, então acho que se pra mim tava difícil, imagino pra algumas vovós. E a agressividade também dele, eu também achei que não é pra apresentar pra vovó. Mas a aprendizagem dele, efetivamente, né, fora a questão visual, acho que ele é tranquilo, né? O progresso dele não é algo que não seja possível pra jogadores novos. O que você pensa? O meu pensamento quando eu falei aquilo foi no sentido do tipo assim, tudo bem, a gente vai lá, pega as peças, coloca elas, só que, por exemplo, falo da vovó no sentido que num primeiro momento, a gente às vezes não pega a maldade do jogo, então a gente consegue jogar, que nem no Azul, uma partida sem maldade, sem olhar e sacanear o outro com esse intuito de ir lá e fazer essa sacanagem. Que eventualmente a gente vai empurrar as coisas e gerar essa maldade de empurrar o tabuleiro uma arte que o outro tá fazendo pra fora. Mas o sentido que eu falava era de poder tentar jogar na amizade. Não conheço isso. Talvez aí que mora o problema. Mas beleza. Vamos pro nosso terceiro bloco aqui. A gente vai entrar agora em alguns aspectos um pouquinho mais de tecnicidade mesmo, né? Então, Douglas, como é que você enxergou o ritmo da experiência de partida, assim, do início, fim, né? Ele é um jogo mais constante, ele tem altos e baixos, tem tensão. Não, acho que a tensão do jogo tá bem presente, você se planejar ali, comprar o dado para imaginar que vai rotacionar, planejar alguns turnos à frente. A gente não explicou como o jogo acaba, mas no mercado você vai comprando os dados, né, comprando os azulejos, só pode comprar das bordas, não pode comprar do centro. À medida que os dados vão ficando liberados, você vai podendo comprar da parte central do mercado. O jogo vai acabar quando não houver mais dados para serem comprados. Aí eu não lembro se joga um turno a mais ou dois turnos a mais. Ali depois pode confirmar isso pra gente. É um turno a mais com uma ação a mais. Então é um turno de 3 ações vigilantes. Então, boa. Então, na segunda partida, inclusive, eu senti que eu tava melhor no controle de área, que o Davi trouxe bem aqui, que é bem importante no jogo, e eu quis acelerar o jogo. Então, acho que talvez para um jogador que de repente sentisse que está perdendo o jogo, tentar dar uma segurada, porque além do mercado, você tem uma outra fábrica de comprar. Eu confesso que não vou lembrar o nome dessa fábrica, talvez azulejos descartados ou algo nesse sentido. Você pode comprar de lá ou do mercado para acabar acelerando o jogo. Tentei fazer isso, talvez tenha colocado até uma pressão nos meus adversários também. Então deu para sentir bastante essa tensão do jogo. Com relação a ritmo e velocidade, né, é um jogo relativamente rápido. Talvez a partida tenha demorado aí mais ou menos uma meia hora. Você não sente o jogo passar, como eu disse, são 2 ações por turno, então o seu turno volta para você muito rápido e você ter se planejado vai fazer uma certa diferença também para que você jogue e já prepare o próximo turno, né, também, acho que é isso. Bom, eu senti que o jogo, ele não tem um grande clímax, assim, acho que ele é constante, e falando isso como mérito ou demérito, acho que tem jogos que vão ter, né, altos e baixos, e eu entendo que do início até o final, ele vai meio que similar, assim, acho que vão ter alguns pequenos clímax, talvez quando você estiver empurrando um padrão de outro jogador pra fora, né, então quando estiver próximo disso acontecer, acho que sobe um pouquinho, talvez, essa questão, mas ele é mais flat, né, mais similar ali do início ao fim nesse sentido, e a questão da tensão realmente, né, do desafio, eu achei ele meio padrão também, mas não é uma tensão muito forte, assim, acho que ele tem momentos ali de
Assim, questão de tensão e descanso, né? Que são termos ali de game design, né? Eu acho que a tensão e descanso dele tá equilibrada no sentido que não tem grandes variações, assim. Você tem tensões pequenas com momentos de descansos também que estão presentes, planejando ali, e a tensão ela vai vir realmente nesse momento, talvez, de empurrar, ou que você percebe que alguém vai roubar o seu padrão, nessa hora que você fica um pouco mais acelerado ali, putz, né? Preciso... que talvez a ansiedade venha um pouco maior de comprar peça pensando que alguém vai roubar o seu padrão antes que você consiga completar. E aí, olhando para os tipos de decisão que o jogo coloca, eu entendo que elas vão estar pautadas em você olhar um pouco mais para o seu jogo ou para o jogo do adversário, né? Como a gente já citou. Então, eu vou tentar unir aqui peças, e até como o Douglas falou, né? Omitir as peças que eu estou pegando para formar um padrão, né? Então eu tô olhando lá na frente para um padrão que de repente eu tô montando sozinho, ou que eu quero entrar no padrão quando o jogador já começou a montar, ou vou tentar olhar para pegar peças que de alguma forma eu consiga meio que roubar a peça do amiguinho. Acho que as principais decisões estarão em relação a isso. Ele não tem grandes dificuldades no sentido de pegar uma peça e, putz, será que vai encaixar? Será que não vai? Porque você sempre pode encaixar peça, você não tem esse ponto. Ou você vai encaixar num padrão já existente com a disposição correta ou não, ou você vai começar um novo padrão. Você não pode ter mais de um padrão igual, né, no tabuleiro central, mas você sempre tem a possibilidade de colocar peça. Então qualquer peça que você pegar, ela serve. Qualquer peça que você for colocar, ela serve. Então não tem grandes dificuldades na decisão nesse sentido, de qual a peça que você vai pegar na construção dos padrões. E sim, se eu quero estruturar algo para mim ou tentar influir na estratégia de outro jogador. Eu acho que é exatamente isso mesmo, que o jogador, quando olha pro tabuleiro do adversário, pô, eu vou atrapalhar nele agora, vou atrapalhar depois, que em algum momento você vai atrapalhar. Esse é um ponto importante do jogo também. A gente tava falando que dá pra jogar sem a malícia, sem o take dash, até dá, mas o jogo fica, inclusive, acho que mais interessante jogando dessa maneira mesmo. E a decisão importante tá nesse momento. Às vezes você vai comprar no mercado central, ou vou comprar esse pra liberar acesso ao próximo dado que eu também tô de olho. Porque você tem poucas opções de ação no jogo também, né? Proteger um dado, acho que é uma decisão, essa inclusive uma decisão muito importante, o momento de proteger um dado, porque pode ser que os outros jogadores estão de olho nele. E pra gente fechar esse bloco mais técnico, né, a gente vai falar um pouquinho de qual é o convite da rejogabilidade, né? Por que as pessoas vão querer revisitar esse jogo? Primeiro são dados, né? Cada tem 6 lados e o início do jogo, a gente já rola todos eles. Então, a gente não sabe quais possibilidades de artes vão vir pra gente. Você vai ter uma possibilidade de poucas artes com muitas peças ali logo de cara pra todo mundo. Então a gente vai ter pra última partida um pouco mais disputada, uma construção mais rápida dos painéis de azulejo. Ou se a gente vai estar vendo uma partida onde todo mundo tá construindo um pouquinho de cada pedaço dessa arte e se atrapalhando porque elas vão ocupando mais espaço dessa forma. Então acho que a rejogabilidade pesa bastante nisso, né? De como que vai ser o desenvolvimento da partida. Até porque você tá formando um padrão no tabuleiro central e alguém coloca uma peça adjacente para empurrar o seu padrão, isso faz muita diferença no decorrer do jogo. Porque se você tava se planejando para formar aquele padrão e ele saiu do tabuleiro, automaticamente você vai ter que começar um novo planejamento, né? Então acho que ele tem uma rejogabilidade interessante. Acredito que a gente jogou 2 partidas, como a Vi bem disse, né? Então deu pegar toda a malícia da estratégia, ficou mais na malícia de se defender ou atacar o coleguinha. Acho que jogando mais vezes, talvez inclusive quando a gente joga a azul com mais frequência, começa a entender um pouco, né? Pô, acho que tem muitas peças de determinada cor, quando elas forem pro centro do tabuleiro, pra área de quebra ali, dá pra comprar dá pra comprar 5 peças de uma cor de uma vez só, em vez de comprar uma de uma fábrica, outra de outra fábrica e outra de outra fábrica. Então essa malícia eu confesso que eu não consegui pegar no Atos Vulcão nessas 2 partidas. Talvez jogando mais vezes conseguiria entender um pouquinho também de contar os dados, saber, pô, tem, sei lá, 8 dados do padrão que eu quero. Compro 2 agora ou seguro mais um pouco? Acho que pode ter isso, só que eu não consegui entender. Assim como vários abstratos, tem um pouco dessa questão da masterização que você falou de contagem e tal, mas eu não senti que esse é o grande chamado ali, né, o convite de rejogabilidade. Na masterização, para mim, pelo menos, né, no meu estilo de jogo, não seria o forte ali do Atos. Acho que é realmente essa questão da interação, né? O convite dele de rejogabilidade é para as interações que acontecem, é para os controles que acontecem, é para as brigas, né? Para os roubos de
de padrão e o controle de área. Então essa questão, os dados eles têm uma quantidade X ali, que já vem demonstrada no PlayerAid, inclusive, né, quantas faces tem e tal, mas a contagem de faces, você fica olhando onde tá cada padrão, onde tá se tá na fábrica de quebra, se tá na fábrica geral, sei lá, acho que você ficar lembrando de cada face realmente, onde que ela tá, por mais que, lógico, você tenha o PlayerAid e tal, não parece ser o grande convite de jogabilidade dele. Pra mim ele passa mais pela questão da interação mesmo. E aí, pra gente ir pro nosso último bloco, né, essa nossa última rodada do Whats Bucão, o que o jogo promete versus o que ele entrega? E aí, Douglas, do que você tinha visto antes, ou não necessariamente viu antes, mas na hora que abriu a caixa, né, o que você entende que ele estava prometendo, ele entregou isso, entregou algo diferente? Acho que no momento da explicação a gente associa bastante, pelo menos eu associei bastante ao azul. E como o Bruno trouxe aqui, dá para jogar com ou sem bloco, eu costumo jogar sem bloco, inclusive eu já tinha comentado isso em outros episódios. Então eu não esperava um jogo com toda a agressividade que ele tem. Eu esperava um jogo mais tranquilo, de formação de padrão, de pontuaçãozinha ali. Eu tinha entendido a questão do controle de área, então eu falei, acho que o grande ponto ali vai ser o controle de área, né? Na cartinha de padrão formado já. Que a gente falou várias vezes, né? Quando você consegue formar um padrão na área central do tabuleiro, você coloca um marcador seu naquele padrão que você formou. Então outro jogador não pode formar aquele padrão mais. E aí você vai colocando marcadores à medida que você vai ampliando essa quantidade de padrões. Pra mim tinha ficado a treta do jogo, ia ficar só ali. E aí quando eu joguei o jogo que fui entender melhor, deu pra perceber que de fato o jogo não me pareceu prometer toda essa agressividade. É um jogo relativamente agressivo. Vou ter que concordar com o Douglas nesse. Quando eu entrei nele, eu pensei que ia ser mais uma alocação, montando as artes, ganhando os pontinhos, pegar, montar, ganhar ponto, pegar, montar, ganhar ponto. Mas ele realmente permite essa agressividade, né? De um jogador, faltou uma peça para fechar uma combinação. Incentiva os outros jogadores a fazer o impossível para chegar lá primeiro e tirar isso, sabe? Eu não esperava que ele fosse ter essa possibilidade de agressividade. Essa questão da agressividade também me pegou um pouco, mas acho que o principal ponto é que ele passava pra mim uma imagem meio de cozy game, né? Aquele jogo de aconchego, e não que não fosse ter um desafio, né? Meio estilo cálico, assim, né? Que você vai ter alguma fritação de cérebro bem pesada na construção dos padrões. E aí, como eu falei, pela questão da arte ter me confundido um pouco, acho que essa questão ela ficou abaixo do que eu esperava, né? Acho que a construção dos padrões ela existe ali, mas até por toda a interação que acontece, porque os padrões eles têm uma disposição específica, porque os dados vão mudando, ele não me passou exatamente essa sensação de um quebra-cabeça visual, apesar de ser, né? Mas ele não me passou a sensação do quebra-cabeça visual tão aconchegante, né? De ficar pensando, de ficar fritando a cabeça. Ele passou realmente uma sensação diferente nesse sentido, né? De ser mais ali olhando para a mesa do que olhando para uma construção do padrão. Meio, sei lá, contraditório, né? Porque a formação de padrão é o principal do jogo, mas ele não passou que para mim esse foi o ator principal ali da partida. E aí que, assim, uma pergunta meio relativa aqui, tá, gente? Mas que tema você acha que esse jogo pode despertar no pós-mesa ali, né? E aí não só em relação à partida, mas em relação ao próprio tema, em relação às peças, o que de repente esse jogo pode puxar ali? Acho que o primeiro ponto é o artista, né? O Whats Bucão incentiva aí a pesquisar um pouco mais, conhecer sobre o artista. E o segundo ponto é tentar entender o quanto de bloco e agressividade cabe num jogo abstrato, num jogo de planejamento, assim. E principalmente esses dois pontos, a gente conversou bastante sobre isso quando a partida acabou, lembro. Era isso mesmo que eu ia incluir também, né? Essa curiosidade sobre o artista, sobre as outras artes dele, as que não entraram no jogo, sobre conhecer o trabalho dele mesmo. Pra mim, acho que é um jogo que pode ajudar, de repente, sei lá, casais, amigos, né, que estejam jogando e gostam de arte, gostam de arquitetura, então, que eles, né, assim como a gente já falou em alguns episódios, sei lá, pegar um vinho e jogar um Viticulture, né, então você vai estar usando o metajogo ali como parte da experiência. Eu acho que olhar os padrões, atrás de cada carta de padrão, você tem ali a informação do ano, onde que ele tá, onde que está feito, né, em que local de Brasília que aquele painel está montado, então acho que esse ponto
assunto, de conversar sobre arte, de puxar realmente esse assunto, pode ser algo bastante interessante. E aí, última pergunta nesse bloco aqui, pra quem que é esse jogo, Douglas? E pra quem que não é? Acho que a gente deixou bem claro que o jogo tem bastante agressividade, né? Que você vai comprar o dado pensando em alocá-lo futuramente e alguém pode vir e roubar o seu dado, ou pode ir lá e quebrar o seu padrão, empurrar ele pra fora. Então, assim, você gosta desse tipo de jogo? Eu acho que é um jogo para você. Se incomoda com um jogo onde você planeja e alguém vem e atrapalha você? Esse jogo acontece bastante. Engana, inclusive, a gente já comentou anteriormente, né? Parece que o jogo não é sobre isso, mas ele é bastante sobre isso. É toda a rodada, é constante, que todos os jogadores vão atrapalhar você ao mesmo tempo, não é assim. No turno do jogador ele pode atrapalhar você ou não, né? Também, então fica sempre esse risco. E você consegue se defender um pouco disso, mas de qualquer forma ela acontece. E aí, o outro ponto é o reconhecimento de padrão. Eu tenho uma certa dificuldade com isso, então eu tive bastante dificuldade no Atos Vulcão. Então é importante. Você gosta de abstrato? Acho que você vai gostar do jogo. Você gosta de um jogo muito colorido, com cores vibrantes? Acho que você vai gostar também. E se você não gosta dessa interação, você gosta de jogar seu abstrato sem atrapalhar o coleguinha, esse jogo não é pra você. Sim, acho que em defesa ele, eu acho que ele seria mais para aquele jogador que, tipo assim, beleza, você tá fazendo as suas coisas, mas você não está apegado no que você está fazendo. Porque, como todo mundo tá pegando todas as peças e elas podem ser alteradas, eu diria que esse jogo é para aquele jogador que tá fazendo a sua pontuação de várias formas diferentes. Um pouquinho de salada de pontuação, mas não de mecânicas diferentes, como a gente costuma ver nos jogos. Então, a gente tá construindo uma arte, tá construindo outra, mas a gente nunca fica pegado nelas, porque qualquer outro jogador pode empurrar ela para fora ou ir lá na nossa frente e pontuar ela. Então acho que seria mais para esse jogador que ele tá procurando a oportunidade, o momento para ir lá e dar um bote e tomar um ponto que outro jogador tenha deixado passar, ou empurrar a arte do outro impedir que o outro jogador ganhe ponto ali do fim do jogo. Que gosta um pouquinho daquele take that diretamente na pontuação. Bom, pra não ser repetitivo aqui, acho que é isso, né? Um jogador que de repente tem um azul, tem um cálico, tem um sagrada, né? Tem um harmonies, e ele quer alguma coisa que ele olha um pouco mais pro lado obrigatoriamente, né? Diferente do azul que você pode jogar sim ou não. O harmonies, difícil, né? O sagrado. Tem jogos que você pegar uma peça que não te beneficia é muito mais prejudicial do que benéfica. No azul, acho que isso pode ser mesclado, né? Você pode jogar de um jeito ou você pode jogar do outro. No Atos, fatalmente, em algum momento você vai acabar realmente atacando ali de alguma forma o adversário. Pelo menos foi essa percepção que a gente teve nas duas partidas da nossa mesa, né? De repente, tem pessoas que jogaram super no seu mundinho, mas acho um pouco difícil porque naturalmente você tá num tabuleiro único e empurrando os padrões pro lado e pro outro. E adicionalmente, entendo que as pessoas que gostam de temas brasileiros, né, bem representados, como a gente falou ainda que é um abstrato, mas gosta da arte brasileira, né? Quer enxergar isso, tem essa questão também da própria caixa ali, né, que já tem uma arte também do próprio Atos bonita, então acho que nesse ponto também ele traz essa brasilidade aí legal, né, pessoas que gostam desse tipo de temática, e acho que ele não é, como o Douglas já falou, né, não vou nem ficar também, né, chovendo numa olhada aqui, mas não é pra essa pessoa que quer jogar ali um abstrato mais no seu mundinho, mas adicionalmente a isso, eu acho que não é pra aquela pessoa que quer construir alguma coisa e sentir progresso. Eu acho que ele é uma constante construção e desconstrução, né? A destruição que você faz dos murais empurrando, ela pode incomodar algumas pessoas. Então, onde você vai pontuar no final é na parte de controle de área que você vai colocando nas cartinhas, mas isso não é uma sensação de progressão, de produção, de construção. É uma sensação de controle, né? São formas diferentes ali de apresentação. A gente vai depois, no final do episódio, dar um pouco da nossa opinião pessoal também, né? A gente tentou ser o mais imparcial, né? O mais neutro possível, né? Dentro da impossibilidade que todo mundo tem ali a sua parcialidade, mas a gente tentou essa neutralidade, mas no final a gente vai falar aí dos dois jogos, né? O que a gente acha, na nossa opinião e gosto pessoal. Então vamos agora para o Mentirocracia. E aí, para o Mentirocracia, a gente vai seguir a mesma estrutura. Então, Douglas, começa aí falando um pouquinho sobre ele. Bom, pessoal, Mentirocracia é um jogo de tabuleiro satírico que simula o processo de ascensão profissional, revelando tudo que as pessoas são capazes de fazer para alcançar status e prestígio.
é uma crítica mordaz e bem-humorada ao conceito idealizado da meritocracia, expondo, por meio da prática lúdica, os absurdos e inconsistências de um sistema que atrai suas presas ao vender uma suposta justiça social. Comece de baixo, sonhe alto, acredite, vença desafios e, com muito esforço e algumas puxadinhas de tapete, você pode conquistar a tão sonhada promoção profissional. Mas cuidado, sempre haverá um colega disposto a te passar a perna. Que bom que é só a perna, né? Com a estratégia certa e a artimanha perfeita, quem sabe você não se torne um CEO. Para te ajudar nessa jornada, você receberá conselhos valiosos do famoso coach Lino Silveira. É um jogo que vai de 2 a 4 jogadores, tá de 60 a 90 minutos. Uma coisa curiosa, que talvez pelo tema, ele tá com 18 ou mais. Dependência de idioma, ele é não jogável em outra língua, realmente, tem bastante texto nas cartas. Domínio tá como jogo família. De mecânicas, a gente vai ter mini-jogo no final, pontos de vitória como recursos, pontuar e reiniciar, seleção de ação simultânea e o toma essa. O tema é adulto, economia e produção. Não tem contratos? Não tem contratos, então também achei que deveria falar na descrição, mas enfim. Pra mim, ele é um jogo de toma essa com contratos, basicamente. Tem uma gestãozinha de mão ali, mas é toma essa com contratos. Muito esquisito, mas tudo bem. Vou reforçar que as informações são da Ludopédia. Eu não consigo pensar uma influência direta dele, acho que tem algumas, né? Tem uma pegada bem Munchkin ali. Mas talvez por também não ser o meu estilo de jogo, esse tipo de jogo, desse tipo de confronto, eu não consegui pensar em influência, em estilo, em linhagem específica. Você consegue pensar em algum jogo que te remete, Douglas? Acho que um pouquinho Piratas, quem jogou também, não sei se você lembra, joga cartinha, atrapalha o jogador, só que tem a questão do confronto direto, né, com as cartinhas de duelo. Mas você toma a carta da mão do jogador, você atrapalha bastante o planejamento dele. Acho que mais nesse sentido, por ser leve de regras também, assim. A gente vai falar mais pra frente, mas de regras é um jogo bem tranquilo. Acho que eu fiz mais esse paralelo com Piratas do que com Munchkin, inclusive. Nossa, eu realmente fiquei com essa questão de não ter contratos, eu achei muito louco, porque pra mim a questão... Assim, por quê? Né? Por que teria contratos? Né? Porque você tem ali os seus recursos, que são, inclusive, bem temáticos, né? Você tem agora não lembro todos, mas é saúde, a inteligência, a força, né? Ou algo nesse sentido. É tempo, saúde, esforço, prestígio e autoestima. Bom, então tem essas 5, e aí você vai precisando utilizar elas... que eu achei bem interessante mesmo, tematicamente, né? Depois a gente fala do tema, mas você vai usando elas para cumprir projetos, né? Esses projetos na empresa. Então você tem N projetos ali, com uma descriçãozinha engraçada e tal, que tem uma variação apenas no tamanho, né? Então você tem ali de ponta a ponta, você tem que seguir os contratos ordenadamente. Então, sei lá, você tem que fazer a bolinha ali vermelha, azul, amarela, né? Que cada um significa um desses recursos. Aí no outro contrato vai ter azul, amarela e vermelho, ou vermelho, vermelho, azul. Isso vai mudando, e aí conforme seu cargo, né? Você vai de analista para especialista, para coordenador, gerente, e aí você vai passando pelos cargos, e com isso você vai pegando os projetinhos mais complexos. Então tem essas mudanças, mas de qualquer forma você tem um contrato central ali, que todo mundo constrói em conjunto. Então também tem uma certa cachorrada ali, né, como no Atos, que um jogador começa a fazer, aí o outro vai e pega. Então tem isso, e aí você vai usando os recursos para fazer esse ponto, jogando cartinhas especiais. Então tem bastante presente aí essa parte do contrato, né, e do take that, porque você vai tanto pegar o contrato que alguém tá fazendo, utilizando ali os seus recursos, como jogar umas cartinhas especiais também, né, que fazem modificações. A gente jogou 2 vezes também, no mesmo dia, nesse caso, Mentocracia, e é importante sinalizar que a gente jogou uma coisa errada. A gente tinha uma questão do manual da Ludopédia que estava desatualizado, e aí na caixa não veio o manual, não veio um QR Code. Eu até falei com o autor, a gente não conseguiu abrir, e aí eu acabei lendo pela Ludopédia, teve uma atualização no uso das cartas especiais, a quantidade que você podia usar. Então isso com certeza influenciou ali na nossa experiência e também vai influenciar um pouco na nossa análise, mas já sabendo aí como é que funciona, a gente vai procurar fazer esse paralelo. Mas antes disso, e aí, Douglas, o olhar sobre as peças, a arte? Acho que por se tratar de um protótipo também, achei que tava bacana. Eu não sei se foi de propósito ou não, mas você olha pra arte, dá a impressão que é imagem girada por IA, aquela imagem aquele humano bem feito por IA mesmo. Acho que é de propósito, inclusive, a ideia de mundo corporativo, você vai fazer uma apresentação em PowerPoint e é um negócio, né, meio feinho ali, que é só para fazer a apresentação mesmo. Enfim, talvez seja uma percepção minha.
A arte não é final, tá, Douglas? Eu dei uma olhadinha na página do Meeple Starter, e aí uma das metas que foram atingidas é um artista que vai fazer a arte do tabuleiro. Então tinha várias etapas ali, artista fazendo os tabuleiros individuais, artista fazendo o tabuleiro central. Então isso foi sendo atingido depois do financiamento. Então a arte vai mudar. Isso é importante trazer, mas mais do que isso, eu achei interessante pela temática, a arte como ela estava agora. Percebi alguns a mais também no Meeple Starter, né? Pode vir uma cartinha com crachá, vai trazer uma certa assimetria para o jogo, mas de modo geral, eu achei a arte do jogo tematicamente bem interessante. Lembrando sempre, né, gente, que a gente pegou o protótipo, então, né, tiveram metas atingidas de arte, componentes podem mudar, então tá falando aqui do que a gente recebeu ali com uma primeira impressão. Quanto à arte, assim, eu sei que provavelmente vai mudar tudo ainda, né? Ou talvez nada, a gente nunca sabe. Mesmo com outro artista fazendo, né, ele pode usar bem como base a arte que jogamos no protótipo. Mas tem uma coisa que eu espero que eles não mudem, é a arte da traseira das cartas das cartinhas que usam Take That, que elas são como se fosse uma carta de baralho, só que em vez de ser uma carta é um tapete. E na ponta desse tapete tem um par de mãos puxando ele. Literalmente a gente joga as cartas puxando o tapete um pro outro. Isso eu achei divertido e engraçado. Bom, já puxando da arte pra questão do tema, assim, porque uma coisa pra mim conversou muito com a outra, as frases que tem em cada carta é muito divertido, assim, é muito engraçado você ver o nome dos projetos, as descrições. Realmente, pra quem está acostumado com o mundo corporativo, nossa, foi uma grata surpresa essa parte. A gente deu bastante risada nesse ponto, né, Douglas? Sim, eu até deixei algumas selecionadas aqui. Tem uma cartinha chamada Fofoca Quente, tem outra cartinha Fazer Corpo Mole, tem o projeto que é entregar aquela atividade para ontem, que você recebeu hoje e que amanhã ninguém vai se lembrar. Então, acho que são coisas que quem está ouvindo e trabalha nesse meio corporativo vai identificar uma ou outra e vai acabar dando tantas risadas quanto a gente deu também na partida. Só para dar o contexto, né? Estamos fazendo esses projetos cooperativamente, juntando nossos recursos em contratos no meio da mesa. Só que para eles pontuarem, a gente tem que estar trabalhando nos nossos projetos pessoais, tem que completar eles. Caso a gente não faça projeto pessoal, a gente não é visto no projeto principal. É como se a gente não tivesse todo mundo trabalhando no projeto, mas você não tá ajudando o seu chefe, você não tá dando aquela puxadinha do saco dele para ser reconhecido. E o jogo é sobre isso, né? A gente tá tentando fazer o nosso trabalho e tentando agradar o chefe para ser reconhecido e ganhar ponto e crescer na empresa. No final, o objetivo é ser presidente, né? E só um será uma corridinha ali, então você passa pelos cargos de liderança, vai crescendo na empresa, mas no final só um será o presidente. E para isso, além dos projetos, você vai, né, como a gente já falou, jogando as cartinhas, e aí você vai tendo o seu salário, né, você recebe o salário, conforme você vai sendo promovido, você recebe um bonuzinho ali também da promoção, e isso vai te ajudando a comprar também ali os recursos quando você esgota, né, sua saúde, quando você esgota, só o tempo que você não consegue, o tempo ele é incomprável, mas o restante você consegue comprar e utilizar ali para cumprir os projetos, e também tem as cartinhas de puxada de tapete, e conforme você vai passando algumas etapas do tabuleiro, você ganha as cartas de coach. Ambas, né, são cartas de interferência ali. Você pode roubar uma peça de outro jogador, você pode roubar a mesa do outro jogador inteira com tudo que ele já fez ali de projeto. Você pode colocar que um projeto já não é mais válido, então alguém que estava investindo naquele projeto de repente perde tudo. Então, tematicamente, eu achei bem engraçado, assim, bem divertido mesmo nesse sentido. Você sente realmente numa empresa meio The Office, assim, né? Uma pessoa puxando o tapete da outra, um negócio meio bagunçado. Tematicamente, ele atende muito bem e passa essa sensação que eu imagino que o autor quer passar, né? Que é você vivenciar aquela experiência realmente até de reflexão, né? Será que existe realmente a meritocracia? Será que não existe? Quem cresce numa empresa, quem faz melhor projeto, é quem tá sacaneando mais os outros. Aí vamos falar um pouquinho da experiência. E aí, Douglas, o que o jogo desperta? Bom, pessoal, acho que o jogo desperta principalmente o ódio ao coleguinha, ao colega de trabalho, sentimento às vezes de impotência, porque quando alguém puxa o seu tapete, não há nada que você possa fazer ali naquele momento para se defender. É diferente do Atsbucão, que você tem um espaço para colocar o azulejo protegido. Nesse jogo não tem nada. Se o adversário jogar uma carta de puxada de tapete, o seu tapete vai ser puxado e você vai ser penalizado de alguma maneira. Acho que são essas duas. E o sentimento de vingança, né? Porque se alguém atrapalhou você,
futuramente você vai querer atrapalhar o coleguinha também. Não sei se o mundo corporativo funciona assim. Talvez. Então acho que o jogo acaba simulando bastante isso. É importante frisar que o ponto que a gente jogou errado foi exatamente na questão do caráter, né? Quando você usa cartas de puxada de tapete, você perde caráter, e o caráter ele não é reposto. E a gente acabou repondo o caráter ali no final de cada ano, então o jogo ficou até bem mais tretoso do que ele seria. É um ponto até pra gente, né, conversar depois. Será que depois ele não fica sem interação, né? Será que não vai ficar muito focado ali nos projetos? Porque tem uns custos, algumas puxadas de tapete são mais caras, outras são mais baratas, e aí você começa com 5 de caráter, tem algumas cartas que custam tipo 3 ou 4 de caráter, então você vai jogar ela e meio que vai ficar só dependendo depois das cartas de coach, mas de qualquer forma a gente teve uma experiência ainda mais agressiva do que o jogo seria. Que ele passa essa sensação de irritabilidade, né, de vingança e até de receio, né, putz, vão roubar meu projeto, vou conseguir completar esse projeto ou não vou. Teve uma rodada ali que eu tava quase completando meu projeto pessoal, aí o Bruno fez uma sacanagem comigo, não completei o projeto pessoal, assim eu não pontuei nem no pessoal, nem no coletivo. Então, quem não gosta de jogo com alta frustração, assim, não é baixa não, é alta frustração, porque vai chegar ao final da rodada, você vai ver o pessoal pontuando, sei lá, 6, 7, 9 pontos, você vai pontuar 0, porque você não vai ter conseguido completar o seu projeto pessoal, e aí não adianta você ter contribuído no projeto coletivo. Então, realmente, nesse sentido, ele é bastante impactante. Jogando do jeito certo, né? Eu acredito que o jogo entra num clima mais de Guerra Fria. No sentido de, eu tenho meus pontos aqui pra usar minhas cartas. E você tem os seus. Só que se você usar em mim, eu vou usar em você os meus. Então a gente fica um pouquinho mais... Quando que é a hora certa de usar pra eu não me lascar tanto depois? De restante, o jogo ele lida bastante com esse manuseio dos recursos, né? Então, como você disse, a saúde, o prestígio, essas coisas a gente pode pagar e comprá-las de volta com o dinheirinho do jogo. Só que o tempo não, né? Então, às vezes, o que a gente fez quando estávamos jogando foi tentar travar o coleguinha no sentido de obrigar com que ele fosse obrigado a gastar o tempo ou recursos a fim de acelerar o fim do jogo do amiguinho. Então, apesar das cartas serem bem agressivas, você tem esse outro jeito de travar o amiguinho e ficar de olho de como sacanear um ao outro. Acho que foi você, Davi, que estava um pouquinho mais na frente, conforme, só para dar mais um contexto, né? Conforme a gente está passando de cargos na empresa, a gente tem um pouquinho menos de recursos. E um deles, que é o mais importante, que é o tempo. Se acabou o recurso do tempo, você não tem mais o que fazer, porque você precisa de tempo. Teve certo momento no tabuleiro que a gente conseguiu deixar com que o tabuleiro central precisasse exclusivamente de tempo. O seu tabuleiro precisava gastar o tempo e o do central também. Então meio que a gente deu essa encurralada ali, obrigando você a gastar um recurso que você não queria ter gasto tão cedo. Na breve explicação e no texto da carta da puxada de tapete, já ficou claro que o jogo é de atrapalhar, de furar muito o olho do coleguinha. E à medida que a gente foi comprando cartas novas, foi recebendo conselhos do Lino Silveira, inclusive trazer um adendo aqui, criaram o Instagram do Lino Silveira, tá lá na página do Meeple Starter, tá deixando o jogo mais temático ainda. Achei isso bem legal. Então, à medida que você compra as cartas e vai lendo os textos, você vai entendendo que realmente é para atrapalhar muito o coleguinha. Aí, contando essa regrinha errada aí, talvez jogando no modo certo, vai fazer uma certa diferença, mas ao mesmo tempo, não sei, né? O Bruno roubou minha mesa, mano. Ali, nossa senhora, que ódio, cara. Que ódio. Eu tava com um projeto e meio feito ali, projetos bem avançados, projetos legais. Aí o Bruno jogou uma carta de trocar a mesa com o adversário e aí ele me jogou 2 projetos que não tinham sido começados e eu dei pra ele 2 projetos que estavam quase completos e eu ainda dei um monte de recurso e ele deu 2 recursos, sei lá, 3. Nossa, aquela hora foi quando caiu a ficha pra mim do quanto esse jogo tem de sacanagem, realmente. E olha, assim, lógico que deu pra perceber nas cartinhas, mas nessa hora, quando aconteceu comigo ali, nesse nível de mexer com o jogo mesmo, né? Ali deu pra ver o quanto que o jogo tem realmente desse tipo de experiência. E aí, pra gente fechar essa parte da experiência, como que você enxerga a parte de curva de aprendizado e progresso, Bruno? Eu diria que, assim, o jogo vai se passando em rodadas e a gente vai pontuando. Depois da primeira pontuação, na nossa primeira partida, foi quando ticou ali pra mim o que tinha que ser feito pra passar na frente.
Como usar a maldade ali pra poder passar na frente do amiguinho. Acho que parte aí da gestão dos cubinhos que a gente tem de recursos, né? Como a gente já trouxe bem aqui. Tentar utilizar as cartas de puxar de tapete no momento certo, mas é um jogo muito simples de regra. Então, terminou a primeira partida, você não vai jogar uma segunda partida tentando fazer um caminho diferente para a vitória. O caminho para a vitória é um só: é você sair de analista e se tornar CEO. E você vai fazendo isso atrapalhando os coleguinhas de trabalho mesmo. A gente vai falando o jogo, e eu escuto vocês falando e vou falando também, você percebe como o tema do jogo é realmente muito presente, né? Isso a gente vai falando e vai ficando mais fixo ainda de como a temática do jogo tá realmente presente ali na gameplay. É muito tranquilo de jogar. A questão de progresso ali, você vai fazendo os contratos também, não tem... É realmente bem tranquilo, é um jogo que você vai simplesmente pegar recurso, colocar no contrato e o foco do jogo estará nas cartinhas, que também são fáceis de ler, né? Você vai conseguir entender tranquilamente as cartas pelo texto, então bem tranquilo nesse sentido. A gente vai entrar agora nessa questão um pouquinho mais técnica ali. Como é que você sentiu o ritmo ali da experiência da partida, Douglas? Bom, então, eu acho que o ritmo do jogo é bem tranquilo, na verdade. Os turnos são muito rápidos, então você não fica muito tempo em downtime, né, esperando chegar a sua vez. E você faz só 2 ações. Geralmente você ou vai contribuir num projeto, ou vai fazer uma atividade pessoal sua. Jogar uma carta não é uma ação, e o texto é bem tranquilo de entender, como o Davi trouxe. Então acredito que o jogo não vai ser longo, mesmo jogando em mais pessoas. A gente jogou em 3 só, diz na página do Meeple Starter que é de 2 a 6. E eu acredito que jogando em 2 pessoas talvez nem fique tão interessante, né? Acho que ele vai brilhar mais com mais pessoas mesmo. Desculpa, é 2 a 4. Na página do Meeple Starter diz que é 2 a 4, a gente jogou em 3 pessoas, e mesmo jogando em 4 pessoas, não parece que vai ser um jogo que vai ser tão longo, porque você sentiu que o jogo foi muito arrastado. O jogo parece ser bem tranquilo nesse sentido. Mas, em compensação, a tensão no jogo é muito constante. Se você vê que seu adversário tem cartas de puxar tapete na mão, inclusive sempre tem, né? Porque o jogador sempre tem 2 cartas, quando joga uma, compra a outra. Ele tem caráter para gastar, para puxar o tapete. Você fica constantemente pensando, pô, eu finalizo essa atividade logo, eu contribuo no projeto, o que eu faço? Porque em breve algum coleguinha vai puxar meu tapete aqui. Quando você tá ali no ponto de montar o projeto e tal, por mais que tenha alguns bloquezinhos, você vai um pouco mais tranquilo, mas quando você percebe que alguém vai usar uma carta, como a gente falou, a gente jogou errado, então as cartas podiam vir a qualquer momento, o negócio ficava bastante tenso. O jogo, assim, achei talvez um pouco longo pelo que ele se propõe, mas levando em consideração que a gente jogou com muito mais travas, né? Porque as cartas modificavam muito mais. O jogo com certeza teria um ritmo muito mais acelerado se a gente tivesse jogado da forma correta. Então nem dá pra levar isso muito em consideração. De qualquer forma, a trilha ali de corrida, né, entre você passar por todos os cargos, ela não é uma trilha curta. A gente precisaria talvez jogar correto para ter uma plena noção. Mas ainda acho que é um jogo que talvez se beneficiasse de ser um pouquinho mais curto ali. Parece que ele tem o início dele, tem alguns clímax ali, quando a coisa começa a rodar e você já tá num cargo um pouco mais alto, as coisas ficam mais apertadas. Então quando tá todo mundo muito próximo ali de coordenador, de gerente, diretor, aí tá todo mundo com pouco recurso, fica tudo muito tenso, os projetos são muito grandes, então vai demorar pra você conseguir às vezes pontuar, porque você não vai ter recurso suficiente pra isso, você vai ficar meio que num looping, ainda mais com as mudanças, né, que quando a gente jogou com constantes take that, mas mesmo assim, você vai ter pouco recurso e projetos muito grandes pra concluir, então a pontuação ela vai ficar um pouquinho mais travada, e a trilha chega um pouquinho longa nesse sentido, então o clímax dele chega e parece que o fim se posterga um pouquinho, mas pode ser aí, como eu falei, a impressão de como a gente jogou. E aí, Bruno, que tipo de decisão você acha que o jogo coloca? Ele envolve um pouco, bastante, na verdade, quando que é a nossa hora de atuar no projeto principal ou no projeto pessoal, a fim de forçar o coleguinha a gastar os pontos que ele não quer gastar. No começo do jogo todo mundo tá cheio de recurso, então não importa muito. Mas conforme uma pessoa passa de cargo, ela tem um pouquinho menos de recurso, é interessante a gente tentar dar uma travada, segurar o líder, né? Travar quem tá na frente na pontuação. Porque ele faz isso bem, o jogo. O cara pagou, conseguiu passar lá na frente, tá com um cargo super avançado e todo mundo ficou pra trás. Os outros jogadores têm bastante opção pra você travar o cara e fazer esse jogador avançado e fazer com que ele segure um pouquinho a pontuação dele ou não pontue na rodada, né?
fazendo ele gastar os recursos importantes. Momento de jogar a carta e um pouquinho dessa gestão dos cubos de recurso, pra você não gastar tudo. Se você tiver dinheiro, você ainda consegue comprar, né? Tipo, você não consegue comprar a tempo, mas consegue comprar os outros. Então, fazer um pouco dessa gestão também. Eu só trazer uma correção aqui. Na página do Maple Starter tá 2-4 e na Ludopédia tá 1-6 de jogadores, né? É porque tem a possibilidade de você comprar um kit adicional e o jogo bater uma meta pra ter um jogador a mais. Então ele iria de 1-5, né, pela meta batida, e a pessoa ainda pode comprar um kit adicional pra jogar de 1-6. Então, boa, valeu pela informação aí. O que fazendo um parênteses aqui é até importante, né? A gente comentou que era um jogo que é muito mais pare, né, de atacar aqui e ali, se beneficiaria de jogar em mais jogadores do que de 1-4, mas considerando essa questão talvez da trilha de repente ter que ser reduzida, porque senão pode ficar meio longo. Mas de qualquer forma, vamos lá. O tipo de decisão, acho que já colocaram os pontos principais, né? Não tem nada muito aí a acrescentar, mas eu achei que a principal decisão dele fica em torno da gestão de recurso, seja esse recurso carta, seja esse recurso os cubos ali, e de você olhar meio que num curto, médio prazo, qual que é o cubo que você vai utilizar tanto para bloquear o seu adversário, quanto para você não se bloquear, né? Então, poxa, eu vou investir aqui no meu projeto pessoal, mas ele, como o Bruno, né, fala ali, precisa de um cubo roxo, né? Que o roxo é tempo. Então eu preciso contribuir com um projeto coletivo com outros cubos antes que preciso do cubo roxo. Então, realmente, acho que fica aí por conta dessa gestão de recurso. E aí, por fim, qual que você achou que foi o convite para rejogabilidade, Douglas? É a vingança. Esse é o principal convite para rejogabilidade. Ué. De uma partida para outra ainda. Nesse jogo especificamente, sim. A gente jogou recentemente o Thunderworld Vendetta e uma parte para rejogabilidade era essa, inclusive, também, né? Pô, o cara na partida passada destruiu meu carro, vou destruir o carro dele nessa partida. Acho que veio um pouco disso também. Se o Bruno puxou meu tapete na partida passada, nessa partida eu vou puxar o tapete dele. Acho que é isso, ele não tem tantas camadas, tantas complexidades, como a gente disse, a curva de aprendizagem dele é mínima, então a rejogabilidade vai ser mesmo se você ficar nessa sensação de vingança, de dedo no olho constante. Que feio, Douglas. Você precisa ouvir o episódio de etiqueta que eu fiz com o Jonathan, que a gente fala que você não pode levar de uma partida pra outras coisas. Eu diria que é ver as outras cartas de projetos pessoais, de projetos compartilhados, de puxar a perna, todas elas têm... O texto delas são muito bem feitos, são bem tematizados. Conhecer elas também acho que é mais um motivo para continuar jogando. Mas a vingança é um grande de um ponto. Acho que tem esse ponto temático ali, mas é o que o Douglas falou, né? Ele é um jogo um pouquinho mais pela experiência social. Talvez conhecer com novos grupos, né? Verificar como as pessoas reagem. Acho que talvez a jogabilidade dele passe também por você enxergar ele dentro de experiências com grupos diferentes. É uma coisa que eu enxergo aí. E pra gente ir pra nossa última rodada, o que o jogo promete versus o que ele entrega. E aí, Bruno? Eu acho que ele promete ali uma experiência de escritório, só que só a parte das piadas, né? A parte de tá todo mundo, entre aspas, se esforçando, mas todo mundo tentando puxar o tapete um do outro, correr na frente um do outro e pegar o cargo que todo mundo quer primeiro. Eu acho que ele promete isso, ele entrega de uma forma legal ali. De quando que você vai se queimar na firma fazendo uma coisa pra prejudicar o outro. O tema dele tá bem encaixado, eu acho, com as cartas e a mecânica. Eu concordo com o Bruno, acho que se a ideia era falar que a meritocracia é uma mentira, o jogo proporciona isso, porque às vezes o jogador disparou na frente, você joga uma carta que, inclusive tem uma carta disso, né, do Lino Silveira, que você avança um espaço à frente do jogador que está mais à frente no tabuleiro. Você não fez nada, você não contribuiu com nenhum projeto, não fez nenhuma atividade. Só, é isso. Então ele mostra que a meritocracia realmente é uma falácia e que a temática está bem alinhada a isso no jogo. E se você, como eu disse, né, quando você pega as cartas, lê e entende que vai ser um jogo de Take That, o jogo oferece exatamente isso. Eu concordo, a gente não tem nada a acrescentar. Ele promete uma coisa que ele entrega tematicamente e mecanicamente perfeitamente. Que tipo de conversa ele desperta após mesa, Douglas? Principalmente acho que as risadas e os comentários a respeito do título, dos textos, das cartas, né? E para quem tá ouvindo a gente e acredita na meritocracia, talvez a pessoa fique um pouco ofendida, né? Eu cheguei onde eu cheguei porque eu me esforcei muito. O jogo vai trazer uma crítica bem forte nesse sentido. Mas pra gente que não acredita, inclusive eu não acredito,
vai trazer só piadas mesmo e boas risadas. E aí começa o hino da União Soviética de fundo. O capitalismo falha, falha. Falhou e falhará onde quer que ele coloque os seus tentáculos. Tema mais as frases que te viu, as palhaçadas que te deu risada das cartas, o continuar falando sobre o tema e proporcionar, na verdade, até aquela conversa de, tal coisa pode com certeza aconteceria na vez que eu trabalhei naquele lugar. É isso, cara. Nossa, é esse pra mim o tom desse jogo. Ele tem umas situações escritas nas cartinhas que são tão absurdas, mas que não são tão absurdas. É muito The Office mesmo, né? Como eu falei, é um negócio que você fala, cara, isso é impossível que aconteça. Aí alguém vai virar do lado na mesa pra você e falar, já aconteceu, e vai te contar a história. É esse tipo de conversa que esse jogo tem a capacidade de puxar. Mas pra quem é esse jogo, Douglas? Que para quem gosta de atrapalhar o coleguinha, fura-olho constante, é uma boa pedida. E para quem não gosta, fica longe, porque se você não gosta que alguém jogue uma carta que vai atrapalhar o seu planejamento ou interferir diretamente no seu jogo, recomendo que não dê uma olhada em Mentirocracia. Inclusive tem um vídeo do Romir já, para dar uma conferidinha nas regras. Acho que vale a pena se for interessado aí. Mas acho que é mais nesse sentido mesmo. Lembrando que o jogo já terminou de financiamento, né? Então quem quiser adquirir vai ter que esperar ser lançado e, sei lá, né? Algumas lojas talvez tenham comprado, ou pessoas que de repente compraram e isso acontece, né? No mercado, às vezes alguém compra, joga um pouquinho e passa pra frente. Então, nesse momento, o apoio não é mais possível. Eu acho que é isso, né? O jogo realmente, pra quem curte um Munchkin ali, é uma boa pedida. Pra quem realmente gosta dessa sacanagem constante, vai ter uma camadinha ali a mais nessa questão da gestão dos recursos, mas assemelha bem ali na minha concepção. Acho que também para quem chora no banheiro durante o expediente é importante. Acho que a pessoa vai olhar e vai chorar mais, sei lá. Mas tá bom. E, bom, vamos pro nosso encerramento, então. A gente vai trazer agora sobre os dois jogos que a gente falou hoje, um pouco da nossa percepção aí pessoal, né? Então, Douglas, falando aí dos dois, né? Pode falar do Atos e depois do Mentirocracia. Qual pedaço da experiência que você gostou, gostaria de repetir, e qual que não clicou? Acho que no Atos eu gostaria de entender melhor essa questão do momento certo de roubar o cubo do adversário e o momento certo de posicionar ele no tabuleiro para maximizar a pontuação. Não clicou para mim a arte, principalmente. Acho que tem muita informação, é muito colorido. O amarelo, por exemplo, é muito vibrante. Mas aí tá respeitando a arte do artista, né? Simulou, então é isso. Acho que é um artista muito importante e tá bem representado ali. Só que, para mim, acho que não funcionou legal num jogo de tabuleiro para você reconhecer padrões. Pelo menos para mim, como eu já disse, né, eu tenho uma certa dificuldade em reconhecimento de padrões. E no Atos Vulcão só ficou mais evidente essa minha dificuldade, porque foi bem complexo para mim isso. Aí, apesar de alguns trazer bons pontos do Atos Vulcão, eu não teria na minha coleção. A gente fez alguns paralelos com o azul, e para mim o azul funcionou melhor, né? Acho que ele não tem essa ideia de principalmente reconhecimento de padrão e não teria, mas acho que vale muito a pena o pessoal dar uma conferida, porque achei um bom jogo também. Com relação ao Mentirocracia, assim, o ponto muito importante que o Davi trouxe, né? A gente ter jogado errado. As cartas têm o custo, você gasta caráter para jogá-las. Se o seu caráter acaba, ele não repõe, então você não consegue mais atrapalhar. Aí eu acho que tem que ter um certo equilíbrio também, não querendo dar pitaco na obra do autor, mas precisaria de alguma maneira não repor tudo, para que você pudesse continuar jogando cartas, não da maneira que a gente jogou cartas demais. E a experiência acho que foi sofrida para todo mundo na mesa, mesmo eu que gosto bastante de jogos com interação. Foi uma interação muito forte, muito ruim, assim, muito negativa, por conta dessa regra errada. Eu estava conferindo, inclusive, também na página do Meeple Starter, eles estão com uma expansão que se chama Nosso Compliance. É um saco que, se você utilizar muito
o recurso de caráter, no final do jogo, quando você atingir o status de CEO, você vai puxar do saco, as fichinhas de recurso vão para um saquinho, você vai puxá-las, e se vier fichas suas, você perde pontos. Então acaba equilibrando um pouco. Tipo assim, vai repor as fichas de caráter, só que se você gastar demais também, pode ser que você chegue a CEO, aí você pode perder pontos depois por ter usado cartinhas de puxada de tapete demais. Então eu acho que isso pode ser um ponto interessante para equilibrar. Então, se tiver jogado certo, sem repor, talvez eu não tivesse, curiosamente, né, gostado do jogo da forma que eu gostei, porque eu gosto dessa ideia de take that, né? No Atos Vulcão, assim, eu sei que não agrada a todo mundo, que nem correu com o Douglas, mas eu acabei gostando do jeito que ele trata. Que ele é um pouco mais complicado de você conseguir enxergar os padrões. No sentido que as artes têm muitos detalhes e uma relevância nas cores e no jeito que elas encostam uma na outra, que pra mim clicou e fez sentido. Eu acabei gostando do jogo, achei que a interação dele, apesar de ser um pouquinho mais pro lado da maldade, ele funciona bem e eu gostei da experiência. Não foi só porque eu ganhei, mas eu gostei da experiência no geral. Quanto ao Mentirocracia, concordo ali com o Douglas na parte das cartas de interação negativa. Do jeito que a gente jogou, a gente estava usando elas à torta e à direita, né? Mas eu acho que do jeito que eles planejaram fazer ali, que quem gastar mais o recurso do caráter pode ser prejudicado no final, eu achei que balança bem. Eu entendo que ele, do apoio do jogo naquela parte de Munchkin, de botar um dedo na cara do outro, mas de fato algumas das cartas têm uma agressividade que vão um pouquinho além do necessário. São propostas diferentes dentre os dois jogos, mas são jogos que eu com certeza jogaria novamente quando tiver a chance. Em relação ao Atos, o que clicou pra mim foi essa questão de uma construção coletiva, realmente, né, do que a gente viu ali como diferente. Então, essa parte abstrata de você não montar no seu tabuleiro, mas montar no tabuleiro coletivo, eu achei bem legal. Mas pra mim também não clicou a arte, né? Como eu já falei, foi bem difícil a identificação dos padrões. Pra mim realmente foi complicado ali. E, assim, ok, lógico, você vai jogando mais, você vai identificando. Mas o problema pra mim é que isso prejudica demais a experiência estratégica mesmo, né? Eu pegava uma peça e achava que ela ia funcionar, e depois eu ia colocar, ela não funcionava. Então isso pra mim foi um pouco incômodo. A parte da interação, eu jogo azul bem agressivo, então eu gosto, não tenho problema, né, com abstratos que são agressivos. Eu achei ele mais agressivo, né, do que os outros, mas eu gostei, eu gosto de controle de área, então isso pra mim funcionou. Mas essa parte realmente da arte, e também achei que a forma de compra ali, né, achei que não são decisões, acho que talvez tão relevantes quanto eu gosto, assim, né, como é a Fábrica do Azul, como é o próprio dado do Sagrado. Acho que a compra, ela é muito solta, muito livre, né, como qualquer dado serve, ele perde um pouco desse quê da estratégia abstrata que eu gosto na formação do padrão. Então não é um jogo tanto pra mim, mas eu vi muito mérito nele, principalmente nessa questão da construção coletiva. Achei isso muito legal, e pessoas que estão realmente buscando isso, acho que vão se divertir. Eu jogaria novamente também, mas não é um jogo exatamente que me agradou absurdamente nessa questão. Acho que a arte pesou mais, mas essa parte da falta de sentir que tinha decisões tão significativas na compra e na colocação das peças também pegou um pouquinho, mas aí talvez jogando mais isso modificasse. O Mentirocracia pra mim pegou bem na questão do tema, mas não pegou bem, na verdade, muito no restante, porque não é longe do meu estilo de jogo, realmente. Eu não gosto, né, desse tipo de jogo com esse nível de ataque direto, esse tipo de atrapalhar, né, você tá tentando montar alguma coisa, alguém vem e rouba todas as suas peças, todos os seus contratos. Esse tipo de coisa me incomoda bastante, então é muito distante do tipo de jogo que me agrada. É um tipo de jogo que dificilmente eu jogaria de novo. A gente já indicou ali pra quem seria, e é um perfil muito distante do meu. E aí, acho que o ponto de ser para mais pessoas mesmo, acho que de 1 a 4 é pouco para a experiência que ele oferece. Ele é quase um party game ali, com um pouquinho mais de gestão de contrato. Então acho que ele tendo essa opção de comprar um kit adicional, tendo ali a meta batida para 6 jogadores. A gente até comentou isso na mesa, né? Nossa, mas por que será que ele vai só até 4? Ele é um jogo para mais gente, né? Para uma algazarra mesmo, de um ficar atrapalhando o outro. Então eu entendo que ele tem os seus méritos dentro dessa proposta, mas que não é realmente para mim.
Bom, gente, esse foi o nosso primeiro episódio, né, de avaliação de jogo tão direto, né, nesse formato. Então, de repente, alguma coisa ficou um pouquinho truncada aqui e ali. Espero que vocês tenham curtido, né, que quem tá ouvindo a gente tenha se divertido. Comentem, né, se fez sentido, se não fez, que temas, que jogos, de repente, vocês gostariam até que a gente pensasse aí em avaliar também. A ideia é que a gente coloque esse quadro com alguma frequência, né, junto aí com rotatividade com os demais. Sigam a gente no Instagram, na Ludopédia, no Spotify, comentem também nessas plataformas que vocês estão achando do nosso conteúdo, independente de gosto pessoal, né? Os dois jogos têm os seus méritos, tem coisas positivas para os públicos destinados ali, então parabéns aí para os autores. O Mente Burocracia já foi um sucesso no financiamento coletivo ali no Meeple Starter e desejamos também que o Atos bata as metas, que ele consiga também atingir aí todos os resultados e seja financiado com várias metas batidas, né? Vários adicionais. Tomara que seja realmente um grande sucesso. Douglas, seu tchau pra galera. Agradecer o pessoal que ficou escutando a gente. Achei esse tipo de quadro bem interessante, legal a gente debater sobre jogos que a gente já jogou. Às vezes eu sinto debater um pouco mais sobre eles, porque fica legal trazer, o pessoal já tá tendo uma noção aí das percepções dos nossos gostos pessoais. Então trazer ele em cima de um ou outro jogo com um pouco mais de propriedade ficou bem interessante mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado de ouvir tanto quanto eu gostei de gravar. E até a próxima. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje e tenham a todos um ótimo resto de fim de dia. Beleza, valeu pessoal, até a próxima.